Boa noite, a graça e a paz. É um prazer imenso estar com você para compartilhar a palavra do Senhor nesse momento. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 28, versículos de 1 a 10. E nós vamos falar nessa noite sobre Paulo na ilha de Malta. E nós vamos ver o que nos ensina essa estadia de Paulo na ilha de Malta. Então, leiamos Atos 28, versículos de 1 a 10. Diz assim: E havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhes acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhes pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixará viver. Mas sacudindo ele no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viessem a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. E feito, pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram nas coisas necessárias. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Bendito Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que nesse momento nós lemos. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor nos dê a direção, que o Senhor me capacite a transmitir a tua palavra e que, ó Deus, essa palavra alcance o alvo, Senhor, os objetivos, ó Pai, do Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor traga o entendimento para todos que ouvirem essa palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós aprendemos lições preciosas e maravilhosas nesse texto. Hoje em dia, e sempre, em todo o tempo, não somente hoje, mas em todo o tempo, as pessoas ficam sempre preocupadas, ansiosas pelo que vai acontecer no dia seguinte, o que elas vão ter que fazer no dia seguinte, ficam preocupadas com a vida, preocupado com o seu futuro. E nesse texto aqui, nós observamos o cuidado de Deus. E nós encontramos aqui no versículo 2, 7 e 10 o cuidado de Deus. E nós aprendemos uma grande lição. A primeira lição que nós aprendemos com Paulo na ilha de Malta é que nós não devemos ficar ansiosos. Que realmente não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Vejam o que diz o versículo 2. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acenderam uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E o versículo 7 diz assim: E ali próximo daquele mesmo lugar havia uma herdade que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E o versículo 10 diz assim: Os quais nos distinguiram também
com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Nós observamos o cuidado de Deus na chegada deles. Eles enfrentaram tempestades, eles ficaram no mar, e agora, quando eles chegam lá na ilha, eles são bem recebidos pelos moradores. E o que eles fizeram? Estava chovendo muito, acenderam uma fogueira, e é tão tal que Paulo, foi nessa hora que Paulo, pregando os gravetos, a cobra agarrou na sua mão. Então, mas nós observamos isso, o cuidado de Deus preparando o que eles precisavam no momento. Eles estavam, irmãos, há vários dias no mar, e estava chovendo, e eles estavam, muitos não tinham se alimentado, se alimentaram naqueles dias, e quando eles chegaram lá, eles precisavam ser aquecidos. E olha o que o Senhor preparou. Homens para que preparasse o ambiente para eles. Então, na chegada, o Senhor preparou o que eles precisavam naquele momento. Durante o período que eles ficaram lá, irmãos, olha, a Bíblia nos diz lá em Atos 27, o versículo 37, quantas pessoas tinham lá? Eram 276 pessoas. E elas ficaram na propriedade desse senhor aqui, Públio. Aqui diz que ele cuidou deles por 3 dias. Então, você pode imaginar. Então, durante aqueles dias, eles ficaram hospedados com Públio, recebendo a alimentação, todo o cuidado. Irmãos, 276 pessoas. Quem é que tem condições de sustentar pessoas, uma quantidade dessa tão grande, por 3 dias? Olha a provisão de Deus. Olha como nós não precisamos ficar ansiosos ou preocupados por coisa alguma. Então, durante o período que eles ficaram lá, eles receberam tudo. E na saída, o versículo 10, como nós vimos, que eles foram honrados e diz que tudo o que eles precisavam, eles receberam para partir. Então, olha o cuidado de Deus. O que nós temos que fazer? Confiar em Deus e depender de Deus em todas as situações. Então, veja que todas as necessidades de Paulo e dos seus companheiros foram supridas abundantemente. Glória a Deus. Segundo, Jesus nos ensina essa verdade. Vamos ler em Mateus capítulo 6, o versículo 25 e o 27. E nós vamos ver esse ensinamento do Senhor. É um texto muito conhecido. Vejam o que diz o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado na sua estatura? Então, se Deus cuida das aves dos céus, que são animais, imagine nós que somos a excelência da criação. Nós somos, aqui a Bíblia nos diz que nós somos preciosos. Então, se o Senhor cuida deles, também vai cuidar de nós. E nós, com a nossa preocupação, será que nós vamos poder resolver o nosso problema? Não, nós não vamos conseguir resolver. Quando ficamos ansiosos, nós não acrescentamos nada em nossa vida. Então, nós observamos o Senhor dizendo, olha, não fique preocupado, não fique ansioso com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o seu trabalho, com o curso, com o que vai acontecer com os seus filhos no futuro. Entregue tudo nas mãos do Senhor. E ainda tem mais no versículo 31 ao 34. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos?
porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então não fique preocupado com o dia de amanhã, o que você vai ter que fazer amanhã, como vai ser esse dia. Cada dia já tem as suas preocupações, é o que ele está dizendo. Não fique preocupado com isso. Então viva cada dia na dependência do Senhor. Não é fácil. Muitos ficam pensando em tantas coisas, em como vão resolver os seus problemas, ficam preocupados, a ansiedade vem e muitos terminam adoecendo. Mas nós temos que aprender a confiar em Deus, a depender dEle. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Quando eles estavam no barco achando que iam morrer, mas Paulo tinha confiança no Senhor, passou essa confiança para todos os que estavam lá no barco e todos foram salvos. Aprenderam essa lição com o apóstolo Paulo. Paulo também, mais tarde, ele ensinou essa verdade para os irmãos de Filipos. Vamos ler em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. Abra sua Bíblia e nós vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre a ansiedade. Versículos 6 e 7, que diz assim: Não estais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Você está preocupado? Está ansioso por alguma coisa? Ore. Apresente ao Senhor. Não fique inquieto por coisa alguma, mas descanse nele. Apresente para ele através da oração. E sabe o que é que vai vir sobre o seu coração? A paz do Senhor. Você vai ficar tranquilo, você vai ter uma segurança de que tudo vai ficar bem. O Senhor está com você, o Senhor está no controle. Ele vai providenciar o que você precisa. Assim como ele providenciou para Paulo e para os seus companheiros na chegada da ilha, durante o período que estiveram e na saída. Então, glória a Deus. Saiba que Deus sempre providencia um Públio, ou então um centurião, para cuidar de você, assim como cuidou de Paulo. Públio era o dono de uma propriedade. E quem foi o centurião? Em Atos capítulo 27, o centurião responsável pela tripulação, ele, para proteger o apóstolo Paulo, porque os soldados estavam determinados a matar todos, mas ele, querendo salvar Paulo, ele protegeu, ele disse, não façam isso. Nós podemos ver isso em Atos 27, versículos 42 e 43. Vejam o que diz. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Glória a Deus. Irmãos, que bênção é você servir a Deus, porque se alguém está planejando o mal, Deus planeja alguém para salvar aquele servo dele. Em nome de Jesus. Então, nós devemos confiar no Senhor, que o Senhor sempre vai providenciar alguém. Se nós precisarmos de alguém para trazer uma ajuda, trazer um livramento, Deus vai providenciar alguém. Então, Deus providenciou na vida do apóstolo Paulo, Públio e o centurião, para suprir e livrar os seus servos. Foi assim que também com José no Egito. Irmãos, quem foi que ajudou José? O copeiro.
Eu sei que você lembra dessa história. Em Gênesis, do capítulo 40, foi quando lá ele disse o que significava o sonho do copeiro, e ele disse, olha, quando você estiver lá, lembre de mim, fale de mim. E quando o copeiro chegou lá, ele esqueceu. Mas no capítulo 41 de Gênesis, mostra que quando o faraó teve um sonho, ele lembrou de José. E aí então José foi tirado lá da prisão. Então veja, Deus sempre providencia. Então não é no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E também nós temos um outro exemplo que é fantástico. Jeremias. Em Jeremias capítulo 40, irmãos, Jeremias estava na fila junto com os cativos, ele estava preso com cadeias. E a Bíblia nos diz que o capitão da guarda tirou Jeremias do meio dos cativos e disse para ele, olha, você pode escolher ou ir para a Babilônia comigo, com os cativos, e se você for, eu vou cuidar de você. A Bíblia nos diz lá em Jeremias, Jeremias 40, que ele ganhou presentes. O capitão da guarda deu o que ele precisava, porque se ele fosse ficar. Então, como pode um cativo, alguém que está sendo levado como escravo para um outro lugar, receber todos esses cuidados? Provisão de Deus. Deus providencia para o seu servo aquele que é fiel. Então, não fique angustiado, não fique ansioso, não fique preocupado, saiba que Deus vai providenciar o que você precisa. Então, todos os dias nós estamos aprendendo a confiar no Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina, com a vida desses homens, que o Senhor providenciou para eles o livramento. Então, da mesma forma, o nosso Deus, ele vai providenciar para nós. Amém? Essa é a primeira lição que nós aprendemos com o apóstolo Paulo lá na ilha de Malta. Agora nós vamos ver a segunda lição. Que mesmo que você seja um cristão consagrado, isso não significa que você não terá lutas, provas e problemas na sua jornada aqui neste mundo. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 16, versículo 33. Mesmo sendo dedicados, mesmo sendo cristãos consagrados, nós podemos passar por lutas. Olha o apóstolo Paulo. Imagine os dias que ele ficou no mar, os dias que ele ficou com a chuva, as tempestades, o frio, ficou sem comer. A Bíblia fala, já faziam 14 dias. E ele, um servo do Senhor, muito dedicado, um homem de Deus. Mas isso não significa que nós não vamos passar por dificuldades, mesmo por sermos consagrados ao Senhor. João 16, versículo 33, que diz assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Qual é a palavra do Senhor Jesus para nós? Ele está dizendo, olha, tenha paz em mim, descanse em mim, fique tranquilo. Você vai passar por momentos difíceis, você vai passar por tribulações, mas confia em mim. Só confia em mim porque eu sou vencedor. Descanse em mim. Então, quando eu confio nele, eu descanso nele, eu sei que ele vai estar comigo e vai me ajudar. Foi isso que Paulo fez, ele confiou no Senhor. Paulo acabara de passar por muitos dias no mar, enfrentando uma série de tempestades desesperadoras. Foram mais de 14 dias no mar. Por fim, o seu navio naufraga. E quando mal acaba de sair vivo do mar, uma cobra altamente venenosa o ataca, como nós lemos no versículo 3 ao versículo 6. Lembre-se que depois de grandes livramentos de Deus, você deve continuar vigiando e orando, pois pode acontecer de repente um incidente mortal. Veja, o apóstolo Paulo tinha acabado de sair de um naufrágio. Pronto, passou por um momento terrível. E quando ele chega na praia, foi picado por uma cobra. Olha que situação
terrível. E algumas vezes as pessoas dizem isso: meu pai, quanto mais eu oro, mais tribulação aparece na minha vida, mais dificuldades. Pois é, isso acontece em nossas vidas e tem um propósito. Muitas vezes nós podemos passar por isso, mas jamais esqueça que Deus está sempre no controle. E seja qual for a situação, devemos manter a calma e o controle. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele se manteve calmo e confiante. Devemos lembrar que muitas vezes Deus nos livra da tempestade. Deus não livra da tempestade, mas Ele nos livra na tempestade. Então, Ele não vai impedir que aconteça algumas coisas conosco. Vai acontecer. E quando nós estivermos vivendo aquele momento, o Senhor vai nos livrar naquele momento. Nós temos alguns exemplos assim na Bíblia. Nós confiamos nessa verdade e nós vemos isso na vida de Daniel. O Senhor, nosso Deus, não livrou Daniel de ir para a cova dos leões, mas o Senhor livrou Daniel na cova dos leões. Os leões não devoraram ele. Também nós temos o exemplo dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Nabucodonosor disse: e o Deus de vocês é capaz de salvar vocês? E ele disse: olha, quanto a esse negócio, nós não precisamos responder você. Olha a segurança e a firmeza desses jovens. Ele disse: mas fica, se o nosso Deus quiser nos livrar, bem. Se ele não quiser nos livrar, bem. Mas fica sabendo que nós não vamos servir os teus deuses e nem vamos servir a imagem que você adorar, a imagem que você levantou. Então, irmãos, a segurança, e eles foram jogados na fornalha de fogo. O Senhor não livrou eles de serem jogados, mas na fornalha de fogo o Senhor livrou eles de serem mortos, queimados. Então, veja, o Senhor muitas vezes permite que isso aconteça conosco, como aconteceu com os irmãos. Por quê? Muitas vezes Deus permite que passemos por tempestades e naufrágios na vida, para aprendermos algumas lições na vida. Podemos ser provados. Provados em quê? Na sua fé. Para ver se você está firme, se você não vai murmurar, se você vai permanecer confiando em Deus, independente das situações, do que possa acontecer. Podemos ser provados. Também o Senhor pode querer nos corrigir. Assim como nós vimos, ou então disciplinar, assim como ele fez com Jonas. Jonas passou por aquela situação sendo lançado nas águas e ele foi engolido por um peixe. Então, por que o Senhor permitiu? O Senhor queria ensinar uma lição para ele. Então, o Senhor pode permitir isso. Então, nós só temos que estar atentos e confiar em Deus. Então, saiba que Ele está no controle e nós podemos, mesmo sendo dedicados, cristãos zelosos, nós podemos passar por momentos difíceis. Não esqueça de uma grande lição, é que nós somos imortais até Deus cumprir o propósito dele em nossas vidas. Então, enquanto ele não cumprir o propósito, você vai viver. Então, vai vir aquele momento difícil, você vai conseguir vencer, glória a Deus, e prosseguir na sua caminhada cristã. Amém? Então, confie no Senhor. Você é imortal até Ele cumprir o propósito dele na sua vida. Só confie nele e descanse nele. E em último lugar, a última lição que nós aprendemos, que muitas vezes nós somos julgados pelas circunstâncias e acontecimentos em nossas vidas, sejam bons ou ruins. Volte para Atos, o capítulo 28, e vamos só conferir como foi que Paulo foi julgado. Do versículo 3 ao versículo 6. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-se no fogo uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão,
diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida. Olha o julgamento deles. Não conheciam Paulo e dizia: esse homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto. De repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando o parecer, diziam que era um Deus. Então, olha só, quando acontece uma coisa ruim, a pessoa diz: olha, esse aí está em pecado. Quando está tudo bem, Deus está com ele. Olha aí como que é essa pessoa. Então, nós temos que entender isso, que dependendo da situação, nós vamos ser julgados. Será que Paulo estava preocupado com isso? Será que ele ouviu que alguém disse que ele era um criminoso? E por isso a justiça estava sendo feita, ele ia morrer? Não sabemos. Mas ele não estava preocupado com os julgamentos das pessoas. O que importa é ele com Deus. Então, dependendo da situação, para uns você pode ser um santo e para outros você pode ser um criminoso, assim como fizeram a comparação com o apóstolo Paulo. Aqueles que julgam pela aparência dirão que você está bem com Deus, por lhe verem bem de vida e com saúde. Já outros, ao verem você sofrendo, doente ou sem nada, dirão que você está pagando por um pecado. Então, o que nós aprendemos com essas situações? Você não deve ficar preocupado com o julgamento das pessoas. Só esteja preocupado em agradar e viver com Deus. Não queira provar nada para as pessoas. Só viva a sua fé e a sua vida com Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. E nós concluímos com os ensinamentos que o apóstolo Paulo nos dá em 2 Coríntios, capítulo 4, abra a sua Bíblia, como nós devemos ver a nossa vida. Paulo nos ensina como um cristão deve discernir as mais variadas situações da vida. Como você deve discernir? 2 Coríntios 4, versículos 8 a 12, que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Meu Deus! Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém? Então veja, nós podemos passar por momentos difíceis, como o apóstolo Paulo fala, atribulados, mas nós não somos angustiados. Perseguidos, mas nós não estamos desamparados. E veja o que eu tenho que levar: Cristo na minha vida. Então saiba discernir a vida e não ficar levantando as mãos dizendo: meu Deus, por que está acontecendo isso? Tudo na nossa vida tem um propósito. Nós só temos que confiar no Senhor e depender dEle. E esperar que Ele nos ajude em cada momento desses. E no capítulo 6, o versículos 8 a 10 diz assim: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Então as pessoas podem dizer que você não tem nada,
mas você possui tudo, você tem Jesus Cristo. Você é desconhecido, a pessoa pode olhar, quem é esse? Mas Deus te conhece. Isso é o mais importante. Desonrado, mas o Senhor vai te honrar. Então você deve discernir cada situação, cada momento. E que você descanse a cada dia no Senhor. E saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, assim como nós vimos que Paulo passou por essas situações e o Senhor providenciou tudo o que ele precisava enquanto ele esteve lá na ilha e no decorrer da sua vida, nós podemos ter a certeza de que o Senhor vai providenciar tudo o que precisamos enquanto nós estivermos aqui na terra. Então, que nós sejamos instrumentos nas mãos do Senhor. Veja que o apóstolo Paulo fala que ele levou vida. E é isso que nós temos que fazer. Levar a vida em Jesus Cristo para todos aqueles que se aproximarem de nós. Nós podemos, com a nossa vida, com as situações difíceis que nós passamos, nós podemos ensinar a muitos e podemos ajudar muitas pessoas. Muitas vezes passamos por situações que vai servir para ajudar outras pessoas. Então, use a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Porque a sua vida sendo tocada e abençoada por Jesus é uma ferramenta que você pode usar para ajudar outras pessoas. E ela vai ver o que Deus fez na sua vida e o que vai poder fazer na vida dela. Então, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar os irmãos que fiquem em pé. E qual é o nosso pedido ao Senhor? O nosso pedido ao Senhor é que nós possamos confiar no Senhor em todo o tempo. Não andar ansioso por coisa alguma e descansar no Senhor. Então, ore nesse momento. Nós vamos pedir ao Senhor para confiar nele totalmente, em todos os momentos. Então, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu te louvo, Senhor Deus, pelo teu cuidado. Obrigado por nos ensinar. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, que nos ensina como nós devemos viver. Não andar ansioso por coisa alguma, mas, ó Pai, confiar no Senhor, buscar em primeiro lugar o teu reino, sabendo que tudo o que precisamos o Senhor vai acrescentar em nossas vidas. E o Senhor vai providenciar, ó Deus, o que precisamos. Nesse momento, ó Deus, o Senhor vai providenciar o que precisamos por toda a nossa vida. O Senhor vai estar conosco em cada momento. Pai, que todos possam ouvir, ó Deus, e confiar na Tua palavra, confiar no Senhor. E que cada um seja um instrumento, ó Deus, em Tuas mãos, para levar a vida de Cristo para todos aqueles que estão ansiosos, estão deprimidos, estão angustiados, em nome de Jesus. E que o Senhor, ó Deus, abençoe a Tua igreja e abençoe todos aqueles que ouvirem essa palavra em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida e que você a cada dia seja edificado por ouvir a palavra do Senhor. Descanse no Senhor. Creia a cada dia na palavra de Deus. Quero convidar você para que você leia a Bíblia e que você peça ao Espírito Santo para ajudar você a entender a cada dia as Escrituras. E que o Senhor abençoe sua vida. Você pode enviar essa mensagem para outra pessoa e se inscrever no canal. Deus abençoe você em nome de Jesus.